Quer mandar um abraço pro seu público? Alô, pessoal. Eu queria mandar. Você vê que o meu microfone, ele tá girando, cara. Ó. Não é sacanagem minha, mas quando eu puxo aqui, ó, você tá vendo? Então, que o Guilherme não para quieto na mesa, gente. Ele não para. Então, Pra que você tá puxando? A pergunta é, pra que você tá puxando? Eu acho que é eu que tô pisando no fio. Ele já percebeu? Ele fica assim, ó. Ele vai sambando. Ele vai assim, ó. Eu queria mandar um abraço. Puxa, bate. Eu queria mandar um abraço pro pessoal de Boituva que já... Alô, Boituva. Alô, Boituva. Segue a gente aí. Tchau, Boituva. Queria mandar um abraço pro pessoal de Mauá, Santo André, São Bernardo, ABC todo, São Paulo. Puta, só gente amiga, gente da melhor qualidade. E queria mandar uns parabéns para um primo meu de Mauá. O nome dele é Ezequiel. Ezequiel Soldera, o apelido dele é Cat. Parabéns, meu amigo. Por meu que irmão. Cat? Porque não sei. Ele é gatinho. Cat. Depois ele conta pra você. E queria mandar um beijão pra ele. Eu prometi pra ele que eu mandaria essa felicitação pra ele. Meus parabéns. Tá parecendo o programa de Silvio Santos, né? Silvio Santos, é. Meus parabéns, Cat. Meu amigo, meu irmão, meu compadre. Deixa eu arrumar pra você aqui, Guilherme. Agora vai. Pronto. Pronto. Vamos seguir aqui. Um beijo pra Caravana da Sé, pra Freguesia do Ó. E vai embora, né? Tem gente da Bahia assistindo. Alô, Bahia! Semana que vem eu tô chegando. E assim vai. Vamos lá. Um beijo auditório. Aqui. Valeu. É o seguinte... Então eu vou mandar um beijo pra Adriana, pro Tavinho, pra Cibele, pro Gustavo, que são meus primos que são amigos aí do Vina também. Verdade. É muito bem lembrado. E pros meninos também. Muito bem lembrado. Tá mandando você mandar um alô aqui pro paulistano. Pra quem? A Natália. Ah, Natália. Cara, conheci... Pode falar um pouquinho? Pode. Conheci esse pessoal no sábado retrasado, cara. Pensa num pessoal maravilhoso. Eu moro ali no Paulistano, no condomínio paulistano. Pensa num pessoal maravilhoso. Eu não queria vir embora de lá. Aí você falou me colocaram pra fora. Expulsaram, jogaram ele no Uber e falou, manda entregar aí, porque o Guilherme é inimigo do fim. Inimigo do fim, né, Guilherme? Tem a Ju, tem a Nath, tem a Cíntia, tem o Leandro, Elinho, marido da Ju. Cara, pessoal da melhor qualidade. E estão fortalecendo aí o TikTok, né? Puta, cara, todo vapor. Eu pedi esse apoio e o pessoal tá assistindo. O Isso pessoal tá firme ali, muito bacana, cara. Tá seguindo, o pessoal tá se inscrevendo. Tá interagindo bastante. Hoje é um exemplo disso, cara. Olha o que tá vindo de perguntas, né? Tudo bem que a gente paga uma grana, né, depois, pra cada pergunta. Cervejinha, né? Tem todo um custo isso aí. Depois é só cobrança. Não, vamos lá. Gestação e parto. Vamos falar tipos de parto ou gestação? Você determina, doutor. Por onde você quer começar? Vamos falar de gestação, depois a gente termina com o parto, né? Porque ainda é o nascimento, né? Exato. Vamos falar de gestação aí. Pré-natal humanizado. O que você diria pra gente começar o bate-papo? Eu diria que antes do pré-natal é a consulta pré-concepcional, só para reforçar. É isso aí, vamos lá então. Consulta pré-concepcional, para ver todas as medicações que usa, as doenças que tem, os tratamentos necessários, as vacinas que precisa tomar, se tem infecção, se não tem, se já tem imunidade contra algumas doenças que podem ter risco durante a gestação, se não tem. Bom. Dá uma olhadinha no parceiro também, ver se o parceiro tá bem, tá saudável. Fechou. Liberado para engravidar, vai tomar um negócio que chama ácido fólico, essencial para engravidar. Então tem que começar a tomar pelo menos 1 a 3 meses antes de engravidar. Que ele vai limpar? Não, ele previne defeitos do sistema nervoso do bebê. Então, se tomar o ácido fólico, previne a malformação do sistema nervoso do bebê. Então, assim, é mega importante. As pessoas se esquecem disso. E a maior parte, inclusive, a maior parte das gravidezes que existem, elas não são planejadas, né? Então, as pessoas não estavam tomando ácido fólico. É interessante até porque nos Estados Unidos eles têm uma diretriz que eles falam que toda mulher dos 15 aos 45 anos de idade deveriam tomar ácido fólico todos os dias. Porque a gente não sabe quando elas vão engravidar. Tem lógica? Tem, mas não dá pra você falar pra pessoa tomar 30 anos uma medicação, né? Sim. Acho que é meio difícil, né, essa coisa, né? Mas o ideal, então, é 1 a 3 meses antes de engravidar tomar o ácido fólico. Ok. Foram lá, tiveram relação sexual no período fértil, engravidaram. Começaram o pré-natal. Quando que é o momento de iniciar o pré-natal? O mais precocemente possível. Então, descobriu a gravidez, já vai marcar sua consulta de pré-natal para fazer os exames, para fazer uma reanálise de tudo, se tem doença, se precisa ajustar alguma medicação. Porque apesar da gente ter feito isso na pré-concepcional, às vezes quando engravida a gente precisa reanalisar tudo. Né? E aí a gente tem vários exames que a gente vai fazer já logo nessa primeira consulta, né? Tem exames de sangue, a ultrassonografia que a gente faz para datação da idade gestacional. Então, não somente pela data da última menstruação, que era o que a gente utilizava, hoje a gente também faz a datação com a ultrassonografia,
que é um método que a gente casa com a data da última menstruação. Porque se bater, a gente usa a data da última menstruação. Se não bater, a gente vai usar ultrassom. Né? E isso é mega importante, porque isso define condutas futuras. Porque se eu tenho um neném, por exemplo, que começa a fazer restrição de crescimento, o que é isso? Ele não cresce no ritmo que a gente deseja. Ele vai ter, na hora que a gente fizer um ultrassom mais tardio, ele vai ter um tamanho de um feto menor. Então ele vai me dar um tamanho ali. Vou falar em números, que eu acho que fica mais fácil para quem está assistindo a gente entender. Eu tenho uma gestação de 27 semanas. Mas aí eu faço um ultrassom e a média desse bebê dá 22 semanas. Então era para ele estar com 27, ele está dando 22. Então ele tem uma restrição de crescimento. Se eu não sei a idade gestacional correta lá do começo, eu não sei se é uma restrição ou se é simplesmente A data mesmo. a data né? mesmo. Sim. A data mesmo. Então a gente fica numa sinuca de bico ali para definir diagnósticos. E geralmente, logo na primeira consulta, quando você faz todo esse mapeamento, o que aparece mais de novidade? Você fala assim, não, geralmente, logo no pré-natal a gente consegue pegar. São patologias no sangue, de doenças? Olha, eu acho que na primeira DSTs. consulta, uma das coisas mais importantes que a gente pega são os hipotiroidismos gestacionais. Tá. Hoje tem bastante. E a diabetes na gestação. Hoje, cerca de 18 a 20% das mulheres vão ter diabetes na gestação. Então, Número muito alto. é muito alto. Eu brinco aqui que sentou na minha frente, 1 a cada 5 vai ter diabetes. Gestacional. Gestacional. Mas devido a isso, por quê? Alimentação. Não, na verdade, o que acontece? A gestação, ele é um processo em que a mulher começa a liberar pela placenta, a placenta produz hormônios que a gente chama de hormônios contra-insulínicos. O que é isso? Para a glicose, aí eu vou ter que dar uma aulinha de fisiologia rápida. Sim. Para a glicose entrar dentro das células do nosso corpo, a gente precisa da insulina. Tá? Então, essa insulina vai lá, liga na célula, essa célula abre um canalzinho, entra a glicose. Essa mulher, a placenta dessa mulher, né, desse bebê, começa a produzir hormônios que são contra essa insulina. Então, a insulina vai ligar na célula para a glicose entrar na célula. Esse hormônio que chegou ali dificulta a ligação dessa insulina. Vou falar de uma forma bem simples assim, tá? Dificulta a ação da insulina. Então, a glicose não entra na célula. Se a glicose não entra na célula, ela fica no sangue. E aí aumenta E se ela fica no sangue, ela aumenta o açúcar. Tá? Então, o que acontece? Se eu sou uma mulher que tem um pâncreas que funciona mega bem, o que eu faço para superar essa resistência à insulina? Eu produzo mais insulina. Sim. Então, vou produzindo mais insulina, Carbono, não vai engordar, vai lá, não vai nada. Vou produzindo mais insulina e Vai beleza. quebrando o glicogênio. E aí eu consigo. Sim. Eu consigo ter essa entrada da glicose na célula. Se eu sou uma mulher que tem um pâncreas que pra mim sozinha funciona bem, mas pra gestação não funciona bem, porque eu tenho agora essa resistência, né? Eu preciso de produzir mais insulina e eu não consigo chegar no topo, no limite dessa produção de insulina, nesse momento eu começo a ter hiperglicemia. Mas fisiologicamente falando, esse pâncreas é por causa dessa nova geração que vem vindo? Os alimentos superprocessados e tudo mais, porque aí você manda carboidrato de índice glicêmico direto. O pâncreas dela já trabalha normal, como você mencionou. Então, no dia a dia, o pâncreas dela tá beleza. Conforme ela entra na gestação, ela tem que dobrar o trabalho do pâncreas. Isso. E aí ele não supre Ele a não quebra supre. de glicogênio. Isso, mas não é por causa da geração atual, não. Isso já Não, existia, a gente só não fazia diagnóstico. Ah, entendi. Quantos de nós nasceram com mais de 4 quilos no passado? Era muito. Era muito. E isso era muitos desses E a casos. mulher engordava muito também. A mulher engordava muito. Muitos desses casos certamente eram diabéticas gestacionais que não tiveram diagnóstico. E também é uma coisa que tem que ficar de olho, óbvio, mas também nada gestacional, acompanhou, normal. Teve o bebê, vai baixar pâncreas normal. Isso. Só que é o primeiro teste desse pâncreas na vida da mulher. Ah, entendi. Se esse pâncreas já falhou na gestação, ele provavelmente vai falhar lá no futuro. Pode Então, dar daí pau. 10 anos ela pode ser diabética. Ou até mesmo depois da gestação. Acabou a gestação, você vai fazer um teste, às vezes muitas você diagnostica, às vezes uma intolerância à glicose já, ou uma glicemia de jejum alterada. Você já percebe que a mulher já tem uma descompensação metabólica ali. Ou a insulina dela também já não volta mais do normal, né? O pâncreas dela era 1.3, Então, aí vai para em teoria, 12. voltaria. Voltaria? Tá? Porque você tira essa resistência, esses hormônios produzidos pela placenta. Tá? Então, em teoria, é pra voltar. Mas algumas mulheres, a gente vai fazer o diagnóstico. Às vezes elas não tinham esse diagnóstico prévio, né? Aí aquela questão de dificuldade para emagrecer de novo e tudo mais, né? Então, porque aí também elas podem terminar um pouco mais acima do peso, com mais gordurinha. E essa gordurinha em excesso também aumenta a resistência à insulina. Então, Sim. você junta vários fatores para contribuir pro diabetes, né? Porque a gente sabe que o diabetes tipo 2, ele tá muito relacionado à obesidade. E hoje a gente tem muitos diabéticos no mundo porque a gente tem um incremento da obesidade ao longo do tempo. Tá. Tá? Então, nesse sentido, sim, tem a ver com isso.
tá? Então, quanto mais obesa, maior o risco de fazer diabetes na gestação e diabetes no futuro. Mas por que é importante isso? Porque se essa mulher teve diabetes na gestação, essa mulher tem o risco de ter diabetes lá na frente. E para essa mulher eu já vou orientar, olha, você teve diabetes na gestação e provavelmente você vai ficar bem após a gestação. Mas você tem que lembrar que isso já foi um teste do seu pâncreas na vida. Isso significa que se você não se cuidar, você vai ter diabetes lá na frente. E quanto menos você se cuida, antes esse diabetes acontece. Então pode ser que você nem evite o diabetes. Pode ser que você vai ter diabetes, mas você tem a escolha de ter aos 40 ou de ter aos 70, por exemplo. Sim. Entendeu? Então isso é uma escolha sua também. Né? Então isso depende de hábitos de vida, de alimentação, de atividade física, de exercício físico, de não ganho de peso, né? É isso. Então fica a dica aí para as mulheres que teve na gravidez, diabetes, né, gestacional. Comentado. Por favor, acabou lá a gestação bonitinho, alimentação correta, atividade física, para não desenvolver diabetes, assim, antecipar em 10 anos. Que se for Isso ter, aí. vai lá para 80, 90 ou nem tenha. Isso, né? exatamente, é isso aí. É isso aí. E isso vale também para as mulheres que têm pré-eclâmpsia, tá? Então, vamos falar do pré-eclâmpsia. Que tem pressão alta na Sim. gestação, essas mulheres têm um risco aumentado também de fazer doenças cardiovasculares futuras. Então, Seria um aumento de líquido? Não, pré-eclâmpsia é aumento de pressão arterial. Tá. Então, essas mulheres têm uma outra doença relacionada à placenta. Olha que interessante. Tá. Então, existe uma teoria de que a placentação dessas mulheres que fazem pré-eclâmpsia não é uma placentação normal. Tá? Então, na hora que a placenta adere no útero, ela não adere de forma adequada. Ela não produz vasos de baixa resistência, que seria o ideal ali. E aí, essa mulher, ela começa a fazer uma doença sistêmica, tá? Uma doença que vai culminar com o aumento da pressão, além de outros fatores. Só que isso também já é um teste durante a gestação que vai mostrar que essa mulher tem um risco de fazer hipertensão, de fazer doenças cardiovasculares, AVC, infarto, etc e tal. E está ligado, ligado ao colesterol, doutor? Não necessariamente. Não necessariamente, Não tá. necessariamente. Só pra gente saber só. Não necessariamente, mas é um outro Agravante, né? é um outro agravante, é uma outra coisa que se ela teve na gestação, ela tem risco futuro de ter. Então você veja que o corpo dá avisos, né? A verdade é essa. A gestação começa a avisar tudo. Começa a avisar. E aí você tem que ficar de olho para não ter lá na frente. Então hábitos de vida saudáveis são fundamentais. Então, geralmente, quando vai para o pré-natal, começa a fazer lá os primeiros exames, você já começa a pegar pré-diabetes, vai acompanhando a gestação, vai pegando a pré-eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia, a gente tem a questão da tireoide, que a gente avalia as questões das doenças imunológicas. Então a gente tem toxoplasmose para ficar de olho. Aí tem que ver a tipagem sanguínea da mãe, porque se ela for negativa, ela tem que tomar aquela injeção que eu falei para prevenir as doenças fetais futuras. Toxoplasmose seria devido ao quê? Toxoplasmose é um protozoário. Tá. É um protozoário que fica na terra, na água. E é a doença do gato, né? As pessoas gostam de falar do gato, né? Mas coitado dos gatinhos, né? Os gatinhos não têm culpa de nada. Ainda mais aquele gato doméstico que não tem contato com rua. Em geral, ele não tem toxoplasmose, né? As pessoas têm esse mito de que o gato já é doente por natureza. E não é bem assim. E aí, se essa mulher contrai a toxoplasmose durante a gravidez, o risco de malformação fetal é imenso. De complicações fetais, de óbito. Então, assim, é uma doença que não é para se ter na gestação, tá? Então, por isso que a pré-concepcional é importante, porque eu analiso se ela teve contato com toxoplasmose na vida já. Porque se ela já teve contato, a gente considera ela imune. Ela não vai ter problema durante a gestação. Entendeu? Então, para aquelas que são susceptíveis, que nunca tiveram contato com toxoplasmose antes e que estão grávidas, para essas eu tenho que orientar. Não comer carne mal passada, não comer vegetais mal lavados, e isso inclui vegetais na rua. E o japonesinho também, né? O restaurante japonês tem que tomar cuidado, não tem? O japonês é mito da toxoplasmose. É mito? Olha que louco. Porque o peixe, a não ser que ele tenha contato com toxoplasma, com águas contaminadas pelo toxoplasma, não é um hospedeiro do toxoplasma. Então, em geral, o peixe é menos importante. E a mulher ainda morre de medo, né? Na gravidez. Qual que é o problema do peixe? O peixe ele tem outras bactérias que podem estar relacionadas a complicações fetais, como a listéria. Então, existem outras bactérias relacionadas. O que eu digo para as minhas pacientes? Tá. Se você está acostumado a comer num restaurante japonês, nunca passou mal, você sabe a procedência, o peixe é fresco, pode continuar comendo, não vejo problema nenhum, mesmo que ela seja susceptível para toxoplasmose. Mas tem que saber a procedência do peixe, tem que saber se é aquele restaurante de qualidade mesmo. Não dá pra... Não dá para ser qualquer um. por aí, né? Não dá para ser qualquer um. É difícil. Porque também as intoxicações alimentares na gravidez, elas são muito complexas. Bacterianas também, porque assim, você não tem muitos antibióticos que atuam no sistema gastrointestinal para tratar a gestante, a não ser que você interne essa mulher. Então, você imagina a complicação, ela teve uma infecção bacteriana intestinal, você tem que internar ela para fazer antibiótico endovenoso. Então, assim, é um transtorno, né?
Fora que algumas bactérias, tipo a listéria, você pode causar óbito fetal. Então, assim, tem situações que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas não é isso. Mas, por exemplo, a carne mal passada que esquecem de avisar é mais importante para toxoplasmose do que o peixe. E a carne mal passada, pouca gente avisa. Você vê as pessoas falarem para parar de comer carne mal passada? Não tem. não avisam. Não falam. Aliás, orientam. Orientam a comer, É por causa do dependendo, ferro, né? dependendo, Falam, né? dependendo da Não, você carne, pode comer do carne. O corte, ferro vai continuar ali do mesmo jeito, né? não, o pessoal dependendo fala da muito, né? carne, do corte, o mal passado é a pedida, né? E não, Pra maciez da carne e tal. para a gestante não é recomendado, para aquelas que são susceptíveis à toxoplasmose. E se elas quiserem comer carne mal passada em alguma situação, aí qual que é o ideal? Você congela a carne antes, porque uma vez que você congelou, o toxoplasma Mata morre. tudo. Aí você pode depois comer ela mal passada. Pegou a Olha dica, só. mulherada. Pegou, isso é importante. Cara, que dica, hein?